Mais uma vez aqui diretamente do Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, eu determino que a poderosa mão do nosso Deus chegue agora sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, e repreenda a ação de todo e qualquer encosto que esteja tentando lhe oprimir, lhe angustiar, lhe desanimar, lhe colocar em uma prisão, seja de enfermidades, dívidas, vícios, fantasias ou medo. Em o nome de Jesus eu ordeno que saia e que você receba coragem, força e paz, pois Deus é contigo e nós também. Você crer? Então diga amém. Você vai dar testemunho desta oração e do que você vai acabar de ouvir, porque afirma o texto sagrado no livro de Atos, capítulo 5, dando continuidade à nossa leitura, a partir do versículo 17 ao 25, que diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, quer dizer, os mais rígidos, os mais fanáticos, os mais dedicados à sua religião, e encheram-se de inveja. Veja que quando a pessoa está cheia de si, cheia de uma religião, de uma filosofia, de uma tradição, ela também está cheia de inveja. Ela inveja os que são independentes de tudo e de todos, mas dependentes de Deus. A exemplo de Pedro, João e dos apóstolos e daquela multidão de pessoas que manifestavam a fé no Senhor Jesus e que alcançavam seus milagres, a resolução dos seus problemas, sacrificavam voluntariamente em prol da obra de Deus, viviam a fé, como a gente já leu, dia atrás dia após dia, e lançaram mão dos apóstolos, veja, e os puseram na prisão pública. Faz menção da prisão pública, sabe por quê? Porque eles pensavam, bem, assim como a gente odeia eles, certamente há presos lá que também na prisão pública os odeiam e vão fazer talvez justiça com as próprias mãos, vão matá-los, vão exterminá-los. Vamos humilhar a estes homens colocando-os na prisão pública como se fossem criminosos, tentando desmotivar, oprimir os apóstolos. Mas de noite, versículo 19, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Em outras palavras, Deus enviou um anjo para tirá-los da prisão pública, daquela humilhação, daquela injustiça, daquela dor de querer ajudar as pessoas, ganhar almas, servir a Deus, mas que agora estavam impossibilitados porque estavam dentro da prisão. Deus enviou o seu anjo e Deus sempre enviará o seu anjo, meu amigo, minha amiga, ao nosso encontro, ao nosso socorro, para abrir as portas das prisões ou da prisão, as portas no plural da prisão, seja qual for a prisão que você agora esteja enfrentando, dívidas, desemprego, o diagnóstico de uma doença incurável. Jesus acabou de lhe curar, você está curado, creia, tome posse disso. Você que está agora na prisão dos problemas familiares ou uma decepção sentimental, não fique abatido, não fique angustiado, não fique desmotivado, porque você não está só. O anjo do Senhor está aí contigo, nós estamos com você. Deus está usando agora a nossa boca, esta palavra, para dizer: eu estou contigo. E diz o texto que o anjo falou: olha, vocês vão se apresentar no templo. Mas foi justamente as autoridades do templo que haviam condenado a estes homens à prisão pública. Quer dizer, Deus diz: confronte os seus medos, como os heróis da fé. Revolte-se contra a injustiça, porque a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e forças do mal que querem impedir, que querem tapar, fechar a sua boca, que querem, sabe, intimidar você em relação a continuar me servindo. Então, e disse o anjo: e falem todas as palavras desta vida, fale sobre o que está acontecendo
e o que vai acontecer. Fale das palavras da vida. Fale da salvação, da cura, da prosperidade, da reconciliação, mas fale da vida eterna, fale do Espírito Santo, fale da vinda do Senhor Jesus. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo. Olha a disposição. E ensinavam. Tá vendo? O que faz a Igreja Universal? Ensina. A fé inteligente faz a gente ouvir, analisar e decidir. Fé inteligente. Eles ensinavam as pessoas para que elas não ficassem na dependência deles, mas na dependência do Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram um conselho, e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Quer dizer, eles já estavam no templo, os discípulos, os apóstolos, pregando, ensinando, e agora chegam os religiosos no templo também, mas não aonde eles estavam, e juntam-se com os outros e dizem, olha, vamos buscar agora os apóstolos de Jesus para que a gente possa julgá-los e condená-los. Mas tendo lá ido os servos ou os servidores, diz o texto, não os acharam na prisão, e voltando, lo anunciaram, disseram para eles, olha, a gente não achou aqueles a quem vocês mandaram prender, não os acharam na prisão, e voltando los anunciaram, dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, quer dizer, a prisão estava fechada, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Quer dizer, Deus fez o sobrenatural, Deus fez aqueles homens saírem, os soldados, os guardas não se deram conta, ainda assim o anjo fechou. Quer dizer, o nosso Deus tem a chave que abre e que fecha. Quer dizer, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Deus estava fazendo justiça. E agora ficaram todos confusos. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo, quer dizer, o chefe da guarda, e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. O que isso significa? O que está acontecendo? Quem são estes homens? Mas como é que pode acontecer uma coisa dessa? Essa tem que ser também a exclamação de todos que querem o seu mal, a sua destruição. Tem gente assim, ó, torcendo ou se contorcendo, manifestado com um encosto de inveja, sabe, de religiosidade ou de incredulidade, para que você saia desta quarentena pior, ou envergonhado, humilhado, derrotado. Mas meu amigo, minha amiga, se você investir no seu relacionamento com Deus, e se você obedecer a palavra de Deus, vencendo os seus medos, a exemplo dos apóstolos que tiveram que vencer o medo de ter que voltar ao templo no dia seguinte, logo cedo de manhã, para ensinar a palavra. Quer dizer, viva o que você já sabe, pratique o que você já sabe, não fique esperando que as coisas melhorem sem que você faça por onde. Obedeça e deixe que Deus se encarregue das consequências. Deus se encarregou das consequências daquela injustiça. E eles ficavam perplexos acerca deles, do que viria a ser aquilo. Como é que pode? Eles não estavam lá. E a prisão, as portas estavam fechadas, e os soldados na porta, os guardas, e ninguém viu. Não. Um milagre, o sobrenatural havia acontecido, porque Deus havia enviado o seu anjo. Deus envia o seu anjo quando a gente se mantém firme. Quando a gente esgota todos os nossos recursos, então Deus envia o seu anjo para fazer o impossível. O último versículo diz assim, versículo 25. E chegando anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Desculpa, eu tenho que rir, porque é muito forte. Enquanto eles estavam discutindo, tentando entender o que estava acontecendo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí chega um e fala, olha, aqueles homens que vocês prenderam ontem, eles estão ali, ó, pregando, eles estão ali ensinando a palavra de Deus.
a todos os que creem, a todos os que querem, a todos os sinceros. Desculpa, eu tô rindo de alegria, de gozo na alma, porque esse é o nosso Deus, gente. O nosso Deus é esse. Não tem como tapar a boca daqueles que servem ao Deus vivo. Fique firme, alegre o seu coração. Aqueles que querem a sua destruição vão ter que dizer, olha, aquele que a gente pensou que ia declarar falência, que a gente pensava que a gente ia enterrar porque ia morrer com Covid-19, ou com a mesma doença que matou os pais, os irmãos, aquela pessoa que a gente pensou que ia sofrer com a mesma maldição hereditária, casamento destruído porque os irmãos tiveram também o casamento destruído, tá ali, olha, saudável, tá ali, ó, feliz, realizado, tá ali, ó, bem sucedido, tá ali, ó, ajudando os pobres porque tem condições. É isso. E é por isso que eu estava rindo, porque esse é o nosso Deus. Ele quer surpreender os seus servos e deixar perplexos os nossos inimigos. Até amanhã, gente.